nós iremos trabalhar algo mais prático já, né? Um exercício prático aqui, muito importante, que é sobre a roda das cores, o círculo cromático, tá? Para vocês aprenderem aí a misturar as cores, a transformar as três cores primárias em outras cores e começar a ter as suas percepções nas suas pinturas, do que você vai trabalhar, quais são as cores complementares, quais são as cores secundárias, as cores terciárias, né? E aí, gente, também entra uma questão, depois que a gente fizer o círculo cromático, a gente vai adicionar o branco e o preto para a gente poder ver nuances de como se fosse assim a luminosidade, né, das cores já, a harmonia dessas cores. A gente adiciona um pouquinho de branco em algumas cores, pode adicionar um pouco de preto para a gente ver como fica, mas no geral a gente não adiciona preto, a gente adiciona cores escuras para obter o preto, né? A gente junta essas misturas e encontra vários tipos de preto, tonalidades bem próximas do preto, que não é o preto do tubo. Mas a gente pode fazer como exercício algumas misturas para a gente ver como fica essa luminosidade, essa harmonia cromática, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o círculo cromático. O que a gente vai precisar para fazer esse círculo, gente? A gente vai precisar de papel. Eu uso esse aqui para fazer exercícios, ou papel craft, e passo uma camada de base acrílica. Aqui você não precisa fazer nada, ó. Vou mostrar aqui. Esse papel, ó, tem uma gramatura aqui, gente, porque ele é o quê? Grossinho. Tem umas rugosidades nele, tá? E a gente vai fazer o nosso círculo cromático aqui. A gente vai utilizar o compasso para fazer uma roda, só pra gente ter uma noção. Mas você pode pegar também, por exemplo, uma tampa, assim, ó, sendo que maior, né, que caiba aqui, ó, o próprio pratinho, assim. Esse pratinho também você pode usar como paleta, gente, tá? Ó, a gente faz assim, eu acho que vou fazer com isso aqui, né, com compasso. E vou usar um lápis mesmo, depois eu vou mostrar aqui como é que eu vou fazer. E esse prato a gente pode usar como paleta. Paleta é isso aqui, vocês viram na aula passada, né, no primeiro dia que eu mostrei a paleta. A minha paleta é assim, com esse vidro. Hoje eu limpei pra gente poder fazer as misturas aqui, gente. A gente vai usar a espátula pra misturar as tintas, tá? Mas se você não tem a paleta, como eu falei, gente, você pode estar usando qualquer coisa, um isopor. Esses pratos assim de louça pequenininho também são ótimos, porque para limpar também é muito bom depois. A gente limpa com mais facilidade. O meu parece que tem até um verniz aqui que não saiu, ó. Sabe, ó, a gente limpa com mais facilidade, passa paninho depois para limpar esse pratinho, ou um papel toalha, tá aqui o papel toalha, ó, a gente pega, passa umas gotinhas de óleo, um pouquinho de solvente, muito pouco, uma misturinha que eu vou ensinar vocês a fazerem, mas eu não sei se eu vou fazer hoje a mistura, porque eu tô querendo que vocês vejam a tinta mesmo pura, tá, para vocês verem como fica. Então, a gente pode utilizar, para limpar os nossos pincéis, um pouquinho de óleo, né? Óleo de linhaça com solvente ou somente óleo de linhaça e passar um papelzinho, ó, tá? Se, no caso, a gente vai trabalhar com... Eu peguei esse pincel mais largo, mas acho que a gente não vai utilizar. A gente vai utilizar um pincel aqui, que esse pincel é melhor para tinta acrílica por ser pelo mais sintético, bem macio. Mas para o exercício, tudo é possível, porque a gente vai só misturar cores e aplicar no círculo pra gente entender como as misturas ficam, gente, as cores. E esse pincelzinho aqui, ó, e esse pincel a gente pode utilizar também para fazer as misturas e colocar, né, a nossa cor. Esses dois, esse aqui eu não sei se eu vou usar, porque eu achei muito largo, né, vou deixar de lado. E as cores primárias, gente. Não vamos usar o branco nem o preto agora, porque nós estamos fazendo apenas o círculo cromático, tá? Porque o círculo cromático aqui, a roda das cores. Queria também deixar uma observação que nem todo círculo cromático é igual. Você pode encontrar aí no mercado, na internet, através de autores também, outros tipos de círculo cromático. Esse que nós vamos fazer é o círculo cromático dos artistas. A maioria dos artistas usa esse círculo cromático e ele é assim, bem básico mesmo, é o que todo mundo usa assim no geral, que é usar as três cores primárias apenas e delas fazer o círculo, né, misturando as cores, não adicionando nem branco nem preto, somente essas cores, ok? Então eu vou ler aqui para vocês quais são as cores que eu estou utilizando, gente. Ultramar claro, porque eu não tenho o cobalto. Quem tem azul cobalto aí é melhor, tá? Compre o azul cobalto que fica melhor. Eu vou usar o ultramarine claro. Eu vou utilizar o amarelo de cádmio,
ou cadmio, não sei como chamam, mas aqui tá cádmio, com acento no A, amarelo cádmio. E aqui o vermelho cádmio. Você pode usar o magenta também, um tom mais voltado para o magenta, mas vai dar outro tipo de cores, né? Vai dar, por exemplo, o violeta, geralmente quando a gente mistura esse vermelho com o azul, ele dá o violeta. Mas nesse círculo aqui, com essas cores, ele vai puxar mais para o marrom. Se fosse um vermelho mais para o carmim, para o vermelho magenta, que é mais rosado, uma cor assim, como se fosse um pink, bem escuro, né? Uma cor assim, bem mais voltada para o rosa, bem quase pink, que é o magenta, que a gente chama, né? Aí sim você consegue o violeta, aquele violeta bem aberto que a gente vê aí. Quando a gente vê a mistura dessas duas cores na arte digital, eles geralmente colocam a cor mais voltada mesmo pro violeta, né? Aquela cor bem aberta, bem violeta. Na tinta, na realidade, assim, com cadmio, né? Vermelho cádmio e qualquer azul, ele vai puxar mais pro marrom, ok? Mas é um tipo de violeta sim, gente, só que mais amarronzado. Então, quando se quer trabalhar com a parte digital, que a gente imprime esse círculo cromático ali na internet, que a gente procura, se você botar círculo cromático, né, aí na internet, eu vou botar agora uma foto aqui, gente, do lado, de como ele fica aí na realidade, aí na internet, que a maioria apresenta, né, a roda das cores. Então, vamos fazer agora na prática a nossa roda das cores, o nosso círculo cromático dos artistas, gente.